aonde você estava e o que você estava fazendo durante a pandemia de Covid-19. Quase todos nós fomos pegos de surpresa com o advento da pandemia, né? E a gente não estava preparado para isso, nossas vidas não estavam preparadas para isso, mas de repente a gente se viu tendo que mudar totalmente as nossas escolhas, os nossos hábitos, a nossa ideia de higiene e a nossa proteção a nós mesmos e a nossa família. E é isso que a gente vai falar hoje através desse livro aqui, olha, chamado Colateral, da escritora Isabela Veras. Bom, como que eu poderia adentrar o mundo de Colateral? Eu acho que seria interessante fazer a pergunta que é: o que há de literário na pandemia de 2020, na pandemia de Covid? Bom, dizer que tem algo de literário não quer dizer que tem algo de poético. O que há de literário talvez seja a nossa capacidade de observação humana como se estivéssemos vivendo na prática uma espécie de distopia, tal qual o Saramago faz nos romances dele, né, em que as pessoas, sei lá, ou ficam cegas, ou resolvem não votar, ou a morte para de matar. No caso da pandemia, a gente teve um exemplo concreto de um fato que poderia ser uma alegoria de algo imaginado. Então eu acho que isso é um elemento que serve como gatilho para pensar também o mundo dentro da literatura. E eu acho que é isso que faz Isabela Veras nesse livro aqui chamado Colateral. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ele, porque é uma obra que vale bastante a pena conhecer. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero falar quem é Isabela Veras, né? Isabela Veras é uma mulher nascida em Santo André, onde ela mora, e ela se considera uma mãe solo e uma feminista. Ela é formada em publicidade e propaganda e tem pós-graduação em designer, mas também trabalha com designer de projetos editoriais num projeto chamado Fabricando Ideias Designer Editorial. Ela já foi selecionada como a 4ª melhor num prêmio de literatura e também está selecionada numa coletânea publicada pela editora que publica o livro dela, que é a Alfarrábio. Bom, então vamos adentrar bem a história. Primeiro, eu acho que ela foi muito sagaz na primeira coisa, que é o título do livro, que é Colateral. Por que colateral é muito interessante? A gente sempre imagina que colateral é uma coisa que está ligada a um efeito. Ou seja, existe algo central e alguma coisa que é colateral. Como, por exemplo, você toma um remédio porque você está com dor de barriga ou está com ressaca. E aí, esse remédio te dá tremedeira. Então, o que seria a primeira função do remédio? Tirar a sua dor de barriga, tirar a sua ressaca. E qual é o efeito colateral? Te dá tremedeira. Mas eu acho que em Colateral, a Isabela faz uma inversão, que eu acho que é muito interessante, e aí tá a sagacidade do livro dela, que ela não vê a pandemia como algo colateral na vida das pessoas. Ou seja, todo mundo tinha uma vida normal e colateralmente veio uma pandemia que tomou conta. Pelo contrário, o que ela está observando é que são as nossas práticas cotidianas baseadas em lógicas preconceituosas, patriarcais, machistas, retrógradas, conservadoras, e elas sim são efeitos colaterais dentro da nossa existência. Ou seja, a pandemia é uma calamidade pública de saúde, mas os problemas que ela expõe não é somente dela. São problemas que já existem na nossa sociedade e são efeitos colaterais de sistemas muito desiguais que promovem violências, né? Como, por exemplo, a base do capitalismo. Todas as questões em torno do trabalho têm o capitalismo como o grande efeito colateral prejudicial, né? Se a gente não tivesse essa mediação de um sistema exploratório, talvez o efeito colateral de nosso trabalho fosse a recompensa da nossa alegria, o que não costuma ser, né? E aí, ela vai trabalhando conto a conto essas histórias. Como, por exemplo, a primeira história do livro, que é bem interessante porque ela usa uma linguagem que se aproxima da linguagem popular, é uma empregada doméstica de uma casa de uma madame, é uma empregada doméstica da casa de uma madame, e que ela tá ali falando sobre os caprichos dessa madame, sobre a dificuldade que tem de trabalhar, como ela precisa se deslocar quando vem a pandemia e bate a Covid ali naquela vida. De repente, o que acontece? Acontece que essa madame diz que não pode ficar sem o trabalho dela, que sem ela a casa não vai andar, e ela precisa não ficar em casa como a madame e seu marido estão, para ir para lá trabalhar todos os dias. E aí ela passa por um problema que é como que ela vai proteger a própria família. Se ela não vai, ela não tem como sustentar a família nesse momento difícil. Se ela vai, ela todos os dias pode levar a doença para casa e fazer algum mal para a família dela, como, por exemplo, a mãe dela, que é uma senhora idosa. E aí, quando a Covid chega a ela, porque era evidente que ela chegaria com tantos deslocamentos, a madame tem uma espécie de surto, porque acha que ela está errada. Aí, no segundo conto do Colateral, o que a gente tem é a perspectiva da madame, que tá vendo como é ficar em casa
com os seus filhos que não estão indo para a escola, tendo que colocar eles para estudar e lidando o tempo inteiro com o fato de que eles querem comida, de que eles querem brincar, de que eles querem aquilo. E aí a gente tem essa madame que precisa dessa empregada na casa dela para poder ajudar ela a gerir com a vida dela. Mas aí a gente descobre que qual é o problema dessa madame? Que ela mora com o marido, que se tranca todos os dias dentro de casa e se recusa a fazer o trabalho dele dentro de casa também, né? Então, de um lado você tem a exploração do trabalho de uma empregada doméstica, com os atravessamentos de classe, com atravessamentos de raça, e por outro lado tem essa mulher que também é atravessada pelo machismo que vem do marido dela, né? Que não assume a sua função dentro da sua casa. E aí a gente vai ter uma série de outros contos que vão refletir sobre a pandemia e seus efeitos ali dentro da sociedade. Um outro que eu gostei muito é de um sujeito que tinha uma esposa e eles tinham uma casa de festas, e com a pandemia a casa de festas paralisa o seu trabalho e eles ficam sem conseguir sustentar a casa. E aí eles vão gerindo o dinheiro, vai ficando cada vez menos coisa para eles comerem, a esposa começa a racionar a comida e ele não aguenta aquilo. Aquele homem que é criado para ser o provedor com sua masculinidade não dá conta desse sentimento de que ele é incapaz, de que ele não está cumprindo a função dele, e ele acaba indo para diante de uma ponte, refletindo sobre a vida dele e indo em busca do fim da própria vida, já que ele não resistiu às pressões de gênero, do papel de gênero que a masculinidade colocou diante dele. E aí a gente percebe também que essa feminista, que é a Isabela Veras, escritora, está olhando atentamente também para os efeitos do machismo sobre os homens, né? E aí também, só para destacar que o Colateral, esse livro aqui que eu apresento para vocês, espero que vocês venham a ler, tem uma segunda parte em que a Isabela vai ser um pouco mais confessional, ele chama Insurrecta, e aí são fragmentos de textos convulsivos, um pouco Rambo, pequenas partículas de pensamento em que ela reflete sobre coisas da vida, coisas cotidianas, coisas políticas, coisas sociais, mas também, principalmente, daquilo que ela sente quando provocada pelo mundo. Bom, essa foi a resenha de hoje desse livro aqui, super bacana, Colateral, de Isabela Veras, da editora Alfarrábio, que inclusive tem a capa feita por ela, com ilustrações de Mireille Ler. Então conheçam Colateral, um livro super bacana para você refletir como a pandemia não é um evento único. É uma intervenção em vários problemas sociais que a gente já vivia e que precisa continuamente tentar consertar. Eu volto em breve, um abraço, até mais.